Eu tenho 15 segundos para fazer você não desistir desse vídeo e ficar comigo até o final. Vai fazer o Enem? Então fica aqui porque eu tenho 5 estratégias indispensáveis para você fazer um Enem fora de série. Roda a vinheta. Fala, eu sou o Diego Moreira, eu sou professor, também sou especialista em neurociência pedagógica e seu mentor educacional aqui no canal Enem 360. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês 5 estratégias fundamentais para você fazer um Enem extraordinário, um Enem que possa ser chamado de fora de série, beleza? Vamos lá, galera, vamos começar sem perda de tempo, que eu sei que você não tem tempo para jogar fora. Primeira estratégia fundamental é: conheça bem a prova. Pode parecer uma coisa muito básica, mas muita gente chega no Enem sem saber como é que funciona a estrutura básica da prova. O cara me pergunta assim: professor, quantas questões de geografia tem na prova? Olha, você nunca vai saber. Primeiro que nem tem prova de geografia, a prova é de ciências humanas. E essa quantidade de questões, ela é variável. Tem a prova que você tem umas 13 questões ali com uma pegada maior de geografia, tem prova que vem com 17, com 18, às vezes até com 20, tá? E tem uma outra coisa importante de se lembrar, tá? A prova ela tem um caráter interdisciplinar. Então, tanto na prova de humanas quanto na prova de ciências da natureza, isso acaba sendo relativamente frequente, tá certo? Vamos entender aqui como funciona a estrutura básica da prova. Você tem 2 dias de prova. No primeiro dia tem prova de redação, ciências humanas e a prova de linguagens. A redação você precisa conhecer e saber que ela tem um formato próprio, são 5 competências sendo avaliadas. Se você não conhece bem isso, assista a nossa aula 01 de redação aqui com a professora Tati Nunes, porque ela explica tudinho para você aqui no nosso canal, tá certo? A prova de humanas tem 45 questões. E nessas 45 questões você vai encontrar questões de geografia, de história, de filosofia e de sociologia, tá? Como eu disse para vocês agora no início, não tem uma quantidade específica para cada matéria. E ela também é uma prova interdisciplinar, ou seja, você pode encontrar algumas questões que tenham assim, uma pegada de história misturada com sociologia, uma pegada de geografia e história, de filosofia e sociologia ao mesmo tempo, enfim. Tem algumas questões que são misturadas, tá certo? E na prova de linguagens, ela é também uma prova de 45 questões, mas ela é uma prova que é um pouquinho diferente, porque são 5 questões de língua estrangeira e 40 questões para outras áreas da linguagem, especialmente a língua portuguesa, literatura brasileira, tá? E também um pouco ali da pegada de artes e tal, de movimentos artísticos, enfim. Então a gente vai estar trazendo aqui no nosso canal sempre conteúdos. O canal tem conteúdo completo, tem todas as matérias que caem no Enem, então você pode assistir nossas aulas diariamente, são sempre pelo menos 2 aulas por dia para você acompanhar a gente, tá certo? No segundo dia de prova, a gente tem a prova de matemática e a prova de ciências da natureza. Em matemática são 45 questões com vários temas. Você já sabe quais são os temas de matemática que são os mais cobrados na prova? É importante conhecer isso. Quando eu falo que você tem que conhecer bem a prova, tem que saber esse tipo de coisa, tá? O que mais cai em humanos, o que mais cai em matemática, em linguagens, o que está sempre sendo cobrado, né? A gente aqui no canal sempre faz também as nossas aulas com referência a essas estatísticas. Quantas vezes aquele tema, por exemplo, de geografia física, agentes externos, por exemplo, apareceu nos últimos 5 anos? Quantas vezes o Brasil escravista apareceu nos últimos 5 anos? As nossas aulas são sempre baseadas nessas estatísticas também, tá? Então tem que conhecer bem. A prova de ciência da natureza também tem 45 questões e trazem questões de física, de química e de biologia. Também é interdisciplinar, ou seja, você tem questões ali que são de biologia com química ou de física com química, né? Essas são as interações aí mais comuns. Então também é difícil também dizer qual é a quantidade certinha de cada matéria que você encontra na prova de ciência da natureza, porque ela também é interdisciplinar, beleza? Então essa é a primeira estratégia, conheça bem a prova. Você não sai de casa para fazer a prova do Enem sem saber o que você vai encontrar, tá certo? Beleza, então vamos para a segunda estratégia para um Enem extraordinário. Entenda o TRI. Preciso que você compreenda bem como funciona a teoria de resposta ao item, porque isso pode fazer você arrebentar na prova ou se arrasar na prova do Enem, tá certo? Aqui a gente vai ter uma mentoria na verdade não, um informe do Enem, tá? Que acontece sempre aos domingos junto com a mentoria, em que a gente fala exclusivamente sobre o TRI. Eu e o professor Leonardo Pascoal, que somos os fundadores do canal, a gente vai conversar sobre esse assunto com vocês, mas eu já vou te dar um spoiler aqui. TRI tem muito a ver com coerência da sua resposta. Se você acerta uma questão muito difícil, mas erra questões fáceis, por exemplo, ele te derruba, porque ele não vai considerar a pontuação que você obteria acertando a questão difícil. Ele tende mais ou menos assim: como é que você acerta uma questão de logaritmo, por exemplo, tá? Que é uma questão com uma temática mais difícil, uma resolução mais elaborada, e você erra uma questão de comparação entre frações e porcentagem?
seria uma questão de matemática básica, tá certo? Ele entende que você pode ter chutado aquela resposta e acertou por acaso. Então, ele faz essa tecnologia para impedir esse tipo de situação. Se você acertou por acaso, se você chutou, né, ele vai acabar descontando a sua pontuação. Vale muito mais a pena você resolver todas as questões fáceis com o maior tempo possível, depois parte para esse nível mediano e só no final se dedica às questões difíceis, se sobrar tempo, porque se você errar questões difíceis, você perde poucos pontos. Mas se você errar questões fáceis, você perde muitos pontos. Entendendo isso, você já pode melhorar demais o seu resultado final do Enem, tá certo? Então essa foi a segunda estratégia. Vamos para a terceira estratégia para você fazer um Enem extraordinário, tá? Use as melhores técnicas de estudo. Por quê, galera? Porque você precisa estudar bem. Não adianta passar horas sentado estudando, lendo livros, passando a matéria, se você está fazendo isso com baixa eficiência. Existem muitas técnicas de estudo. É importante que você conheça essas técnicas e que você teste para entender quais delas funcionam melhor para você. Tá? Vou te dar alguns exemplos aqui. Você pode fazer a prática distribuída, o estudo intercalado. Você pode fazer, por exemplo, a interrogação elaborativa, a autoexplicação. Você pode fazer resumos, por exemplo, com mapas mentais. Tá certo? Agora, é importante que você saiba o que funciona melhor para você. Tá? O pessoal da programação neurolinguística fala muito em sistemas representacionais. Como a gente aprende, como a gente encara as informações que o mundo nos oferece. Algumas pessoas aprendem mais com a audição, outras mais com a visão. Alguns são mais sinestésicos, precisam do corpo, do toque, para poder aprender e compreender o que encontram pelo mundo. Eu, por exemplo, sou muito auditivo, estudei música, toco um instrumento e tal, então essa forma de receber as informações é mais importante para mim do que a visão, por exemplo. Por isso, na hora de fazer um resumo, para mim faz muito mais sentido eu gravar um mini podcast de 5 ou 6 minutinhos com um resumo da matéria que eu estudei, para que eu possa ouvir lá na frente, do que passar um tempo desenhando e fazendo um mapa mental. Uma pessoa muito visual e pouco auditiva vai se beneficiar muito mais do mapa mental do que eu. Então, como você funciona? Como é melhor para você? É importante que você experimente essas técnicas de estudo e perceba o que você aprendeu mais, o que você aprendeu menos, o que funcionou melhor. Use as melhores técnicas de estudo e você fica muito mais perto de um Enem fora de série. Vamos para a quarta estratégia para um Enem extraordinário. Pratique muito. Sim, galera, essa é a parte mais dolorosa, porque é a parte mais repetitiva, é a parte mais mecânica, é a parte que você mais precisa se empenhar, suar a cabeça, é bunda na cadeira. Estudar exige esforço, pessoal. Não tem romantização de estudar é fácil. Se está fácil é porque você está fazendo errado, tá certo? É preciso que você escolha as técnicas que funcionam bem para você, mas que você pratique, tá certo? Como é que você vai identificar que você está acertando ou errando? Fazendo exercícios, fazendo simulados, fazendo as provas antigas do Enem e conferindo seus gabaritos, fazendo o diagnóstico das questões que você errou. Olha aí, a nossa última mentoria foi sobre o diagnóstico da questão. Se você não assistiu, depois desse vídeo você vai lá e volta. Cadê a mentoria 05 do canal Enem 360? Vai lá e assiste, porque eu te ensino a diagnosticar os seus erros, tá certo? Então você fazendo, praticando, você vai poder ter a oportunidade de errar para corrigir os seus erros e acertar na hora que for para valer lá no seu Enem, tá certo? Então pratique muito. Aqui tem a dica de um livro de um autor sensacional, que é um camarada chamado Malcolm Gladwell, tá? O Malcolm Gladwell publicou um livro chamado Outliers, os fora de série. E nesse livro, ele traz pra gente a famosa regra das 10.000 horas. O que ele diz pra gente nessa regra das 10.000 horas? Qualquer pessoa que praticar qualquer coisa por 10.000 horas, tentando sempre melhorar o seu resultado e o seu desempenho, vai se tornar alguém extraordinário, alguém fora de série nessa coisa que ela pratica. Digamos que você joga muito bem basquete, mas nunca jogou, por exemplo, tênis de mesa, ping-pong, tá? Você resolve que agora você vai ser o campeão mundial de ping-pong. Ora, o que você tem que fazer? Começar a praticar, tá? Você nunca praticou nem uma hora, nunca pegou na raquete nem na bolinha. Agora você começa e você vai praticar, sempre tentando melhorar, sempre estudando o esporte, sempre estudando as melhores técnicas e a melhor forma de praticar aquele jogo. E aí você vai, e vai praticar, e vai jogar, e vai procurar pessoas, vai se inscrever em campeonatos, vai perder pra caramba, até você começar a melhorar. Em algum momento, depois de muitas horas de prática e muitas horas de esforço, tá, você vai conseguir um resultado excelente.
Eu sei que você está pensando agora, Diego, eu não tenho 10 mil horas para praticar para um Enem extraordinário. Eu sei disso. Você também sabe disso. Mas pense o seguinte, no primeiro dia que você entrou na escola, você já estava começando a praticar. É claro que você conta com todas as horas que você já estudou na sua vida para fazer o Enem. Agora é hora do esforço concentrado, tá certo? É hora de você se dedicar para fazer a prova com o melhor resultado e a melhor eficiência possível, tá certo? Olha aí de novo. Galera, vocês não vão acreditar, sabe quem apareceu de novo? O BenTV. O BenTV é nosso vizinho, a gente gosta pra caramba dele, tá? Mas assim, para gravar, fica um esforço, então já vou aproveitar esse momento BenTV aqui para dizer o seguinte, deixa o seu like aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque a gente tá se esforçando pra caramba para ajudar você a fazer um Enem fora de série, um Enem extraordinário. A gente vai esperar ele sossegar um pouquinho para continuar essa gravação, beleza? Beijo para todo mundo aí. Continua porque o vídeo vai continuar, hein? 6h30 depois. Agora que você já entendeu que tem que praticar muito para fazer um Enem extraordinário, vamos para a nossa quinta estratégia, que é controle as suas emoções. Diego, você vai me dizer que eu tenho que controlar as minhas emoções? Você parece minha avó falando que eu tenho que ficar calma, né? E não é assim que funciona. Eu sei que não é assim que funciona, tá? Não adianta eu te dizer para você ficar calmo, para você não ficar nervoso ou não ficar nervosa, que isso vai dar tudo certo. Não, não é assim. Agora, existem estratégias que você pode usar para diminuir a sua tensão, diminuir o seu nervosismo e controlar as suas emoções. Eu vou te ensinar uma coisa muito básica aqui. Na verdade, eu não vou te ensinar, porque você nasceu sabendo, você faz isso desde que você nasceu e vai fazer até o último dia da sua vida. Respire. Simplesmente respire. Tá? Respirar lentamente, respirar profundamente é uma estratégia que ajuda a gente a diminuir a tensão, a reduzir o nervosismo e a controlar as nossas emoções. A gente chama isso de coping, tá? De lidar com as nossas emoções. Tem um monte de pesquisas científicas trazendo esse resultado positivo para a gente. Então você puxa o ar lentamente, inspira, sente o pulmão se enchendo e as costelas se alargando e depois você solta ele ainda mais lentamente. Se você conseguir fazer 5 ou 6 respirações por minuto, uma média de uma respiração a cada 10 ou 12 segundos, em pouco tempo você vai começar a sentir que você está desacelerando, que você está se acalmando e que vai conseguir fazer uma prova muito melhor. Tá? Isso é assim, é inevitável, você vai se sentir melhor se você respirar. A dica é, aproveita aqueles 30 minutos que você tem entre o momento em que o portão se fecha e o momento em que a prova inicia. O portão fecha às 13 horas no horário de Brasília e a prova começa às 13 horas e 30 minutos. Você tem meia hora para não fazer nada. Então respira. Respira fundo e solta o ar devagar, tá? Você vai começar a controlar suas emoções muito bem dessa forma. Outra coisa que você pode fazer, que é o princípio do que a gente chama de meditação mindfulness, tá? É você manter o foco no momento presente durante a prova. O que eu estou dizendo aqui para você? Você não tem que pensar no passado e nem pensar no futuro. Nem pensar no que aconteceu, em como foi a sua aprovação, nas aulas que você perdeu, as questões que você não conseguiu resolver, e nem como vai ser o futuro, né? Como vai ser se você não passar, como vai ser se você passar, enfim, se você vai se sentir bem, se vai sentir vergonha, se vai sentir medo, se você vai chorar, se você vai ficar feliz, não importa. O passado não importa, o futuro não importa. O passado já passou, o futuro ainda não chegou. O que você tem é aquele momento, é o seu presente. Então, foco na questão que você está fazendo. Resolveu, vai para a próxima. Tá difícil demais? Anota para fazer depois e vai para a próxima. Tá? Manter o foco na situação presente também ajuda a gente a manter a calma. Não ficar pensando em situações do passado e do futuro ajuda a gente a manter o controle sobre as nossas emoções. Portanto, respire e mantenha o seu foco no presente. Se você fizer isso, conhecer bem a prova, conhecer bem o TRI, usar as melhores técnicas de estudo ao longo do seu processo de preparação, se você praticar bastante e conseguir controlar as suas emoções, mantendo o foco no presente e respirando lentamente antes da prova e durante a prova, você vai conseguir com certeza um resultado muito acima do que muita gente vai conseguir, porque não vai conseguir controlar as emoções, não vai praticar essas estratégias que eu estou indicando aqui para vocês. Então, aproveita essa dica, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma aula, nenhuma mentoria, nenhum Fórmula Enem. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode aprender e crescer também com as estratégias que eu compartilhei hoje. Um beijo para você, um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.